Como em todos os segmentos, no judiciário também as mulheres avançam e estão cada vez mais ocupando espaços e se manifestando. Hoje as magistradas são 38% na primeira instância e 21% na segunda instância. Como tem sido essa trajetória marcada por obstáculos e quebra de barreiras e paradigmas? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui a desembargadora Paula Cunha e Silva, que é coordenadora da AMAGES Mulheres, e a integrante desse mesmo grupo, a juíza Roberta Chaves. Obrigado às duas pela participação. Prazer recebê-las aqui. Bom, e a vocês que nos acompanham, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixar lá suas observações e sugestões. Serão muito bem-vindas. Doutora Paula, em toda a trajetória, então, juízas e desembargadoras têm esse desafio de quebrar barreiras, obstáculos. Como tem sido essa trajetória? A gente sabe que desde 1988, a primeira magistrada chegou à segunda instância, a desembargadora Branca Renó. De lá para cá, tem melhorado o acesso das mulheres na primeira instância e o acesso delas, das magistradas, na segunda instância? Como tem sido? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, uma satisfação participar aqui no Pensamento Jurídico. E também parabenizar a AMAGES, né, pela oportunidade de se falar desse assunto, tratar, né, que é um tema que é muito importante, é um tema que precisa mesmo de visibilidade, que precisa ser relembrado, que precisa ser tratado pela nossa sociedade, né, porque ele representa a diferença, a pouca representatividade feminina no judiciário, né? Então, na formação das decisões, na formação de um pensamento, de respostas que o judiciário dá à sociedade. Então, isso tem consequências para a nossa sociedade. Então, para além do interesse da magistrada, também tem esses reflexos, né? Mas posso dizer que temos avançado, não na velocidade que gostaríamos, né? Não da forma que gostaríamos, porque tem sido preciso, né? Foi preciso que fosse implementada uma ação afirmativa, né, para acesso de magistradas à segunda instância, né, para que a gente alcançasse, né, buscasse a paridade em segunda instância, já que a passagem do tempo, né, não estava sendo suficiente para o alcance dessa paridade. É claro que a gente verifica que, a despeito das primeiras comarcas terem sido instaladas há muitos anos, em Minas Gerais, a primeira magistrada chegou à segunda instância apenas em 1988, como o senhor ressaltou aqui. Então, a despeito, né, desse atraso, vamos dizer assim, dessa dificuldade, né, num avanço que representa, que reflexo, né, que essa dificuldade ele é reflexo da nossa própria sociedade, né, da nossa própria cultura. Mas hoje há algumas barreiras que existiam nos concursos, já foram vencidas, né? Já não existe mais assim, entrevistas que eram feitas exclusivamente com mulheres, de forma privada, algumas perguntas de cunho assim, constrangedor, que eram feitas às candidatas, né? Exclusivamente às mulheres. E há estados que até bem pouco tempo atrás exigiam exame ginecológico para as mulheres. Então, assim, tudo isso já temos avançado, né? Mas ainda assim, mesmo em primeira instância, verifica-se que um número menor de mulher ingressa na carreira, né? E em segunda instância, são dificuldades que vão sendo agregadas ao longo da carreira, né, e que vem mostrando essa menor proporção de mulheres nos tribunais, nas cortes. Bem, doutora Roberta, a senhora, na gestão anterior, era coordenadora desse cargo que a doutora Paula assumiu agora, do AMAGES Mulheres, né? Qual que é a visão que a senhora tem dessa experiência aí, a respeito, então, dessa baixa representatividade
das mulheres, das magistradas são 38%, numa sociedade que temos 51% de mulheres, né? Quais são essas dificuldades do ingresso? A partir da experiência que a senhora viveu também, né? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando do Pensamento Jurídico, um tema tão relevante que nos é tão caro e importante, né? Como diz a desembargadora Paula, não só para nós magistradas, mas para toda a sociedade, que a partir do momento que estivermos maior quantidade de juízas, desembargadoras, tanto na primeira instância quanto na segunda, as decisões também serão melhores definidas com uma visão de gênero, com uma visão mais humanitária, de gênero, raça, conseguindo aí uma prestação jurisdicional muito mais eficiente e abrangente. Com relação a essa pergunta que o senhor me fez, o ingresso é feito, né, por concurso, que a todos é permitido, né, desde que seja bacharel em Direito, com 3 anos de prática, mas a gente percebe pelas pesquisas que ainda assim o número de mulheres que passam nos concursos ainda consegue ser um pouco menor. Ainda eu falo um pouco porque tem aumentado. Porque a carreira, às vezes, é um obstáculo. A mulher pensa na questão da mobilidade, de ter que ir para o interior, de largar a família, de ter que, às vezes, comarcas distantes, que não tem hospital, que não tem escola, uma estrutura mínima para criar a família. Enquanto o homem, ele vai, quando ele passa no concurso, quando ele se inscreve num concurso, ele pensa na carreira, no concurso e a família que siga. A mulher já pensa em levar a família, que muitas vezes é difícil o homem seguir. Após ingressar na magistratura, a gente sabe aí as dificuldades que a carreira tem com relação à ascensão, até mesmo por causa da questão da mobilidade. O acesso à segunda instância como o senhor disse pelos números, é visivelmente maior para os homens. Há aí um teto de vidro que a gente precisa quebrar. Essa questão da política de paridade de gênero no CNJ tem proporcionado isso, com as resoluções, com a aprovação das resoluções, criando aí listas exclusivas nas promoções por merecimento para mulheres e listas mistas, no caso de promoção por antiguidade. Então, isso tudo tem proporcionado o aumento dessa questão da participação feminina. Vimos aí trechos da entrevista da AMARS Mulheres, numa produção da Associação dos Magistrados Mineiros AMARS, em parceria com a AMIRT, a Associação Mineira de Rádio e Televisão. Você pode ver esse programa na íntegra no canal da AMARS no YouTube. Obrigado e até a próxima.